E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Semanário Endsville. Meu nome é Raven e vamos às novidades da semana passada e dessa semana. Tetris Ultimate. E eu acho que todo mundo sabe o que é Tetris, um jogo de quebra-cabeças com peças caindo e a gente encaixando-as. Ele custa R$ 29,99 na Steam. Eu achei bem carinho para um jogo de Tetris, só que ele adiciona algumas coisas ao jogo normal de Tetris. Por exemplo, ele tem multiplayer, aparentemente para até 4 jogadores. Só que eu andei olhando algumas avaliações do jogo e coisa e tal, e o povo realmente não gostou desse jogo. Dentre os defeitos estão problema com reconhecimento de comandos, lag durante o multiplayer e coisa e tal, e é claro, como sendo um jogo da Ubisoft, a necessidade de ter o Uplay rodando. Pessoal, como eu mencionei, todo mundo deve conhecer Tetris e saber o que é e como é um jogo simples e coisa e tal. E pelo jeito, até isso a Ubisoft consegue estragar. MechWarrior Online é um jogo de multiplayer competitivo em que nós jogamos pilotando aqueles mechs, armaduras de metal gigantescas e coisa e tal. Esse jogo, ele pende bastante pro lado da simulação, do, digamos assim, realismo da situação, acerca de tiro, de mecânica de deslocamento de bala e coisa e tal. Você tem que se preocupar bastante em configurar a sua armadura e coisa e tal, então eu acho que ele tem uma curva de aprendizado razoavelmente grande. Ele é um jogo gratuito para jogar, free to play. Ele tem alguns packs, como todo jogo free to play, nada nunca é realmente gratuito assim, tudo tem que ser pago de alguma outra forma, e ele parece bem interessante, embora eu sinto que eu não tenha muito tempo de ficar pesquisando tudo que eu preciso saber para jogar bem esse jogo aqui. Blood and Gold Caribbean é um jogo de ação, estratégia, RPG e... bom, é um daqueles jogos multigêneros de mundo aberto, sandbox, feito numa engine um pouco mais aprimorada do jogo Mount & Blade Warband. Então eu acredito que ele esteja sendo construído como uma sucessão para o jogo Mount & Blade. Então ele tem aquele lance de estratégia econômica, de ação, de você controlar um exército e coisa e tal, e suprimentos e tudo mais. Eu acho que quem conhece Mount & Blade sabe o que é isso, quem não conhece vai ser bem difícil explicar. Ele está custando R$ 36,99 na Steam, está com 10% de desconto até dia 17 de dezembro, e ele está saindo então a R$ 33,29. Reverse x Reverse ou Reverse versus Reverse, eu não sei exatamente o que significa esse X entre as duas palavras. Mas isso aqui é um jogo de plataforma com quebra-cabeças e coisa e tal, que nós jogamos com 2 personagens simultânea ou alternadamente. Ele está custando R$ 19,99 na Steam, e com 10% de desconto até dia 17 de dezembro, ele sai a R$ 17,99. Block Story, que aparentemente é uma tentativa de fazer um jogo que combine a liberdade coisa e tal que a gente tem em Minecraft com os gêneros de ação e RPG, com progressão de personagem e coisa e tal. Ele está custando atualmente R$ 6,29 na Steam. É um preço bem barato aí, o jogo parece ter bastante conteúdo e eu acho que é o suficiente para pelo menos experimentar o jogo por esse preço. O jogo Battle of Empires 1914-1918 recebeu essa semana alguns DLCs. Esse é um jogo de RTS que se passa na Primeira Guerra Mundial e
O modelo de negócio dele é daquele tipo que você compra o pedaço que você quer do jogo. Ele tem um pacote à venda com somente o modo multiplayer por R$ 10,49, um outro com single player por R$ 36,99 e alguns DLCs de campanha em separado. Essa semana saiu a campanha alemã, German Campaign, por R$ 13,99. O Season Pass por R$ 27,99, que são todos os DLCs que não estão incluídos no jogo single player base, e o Full Single Player por R$ 55,99, que inclui o jogo multiplayer, mais todos os DLCs, todas as campanhas separadas, para quem comprou o módulo multiplayer only. O jogo Axiom saiu de acesso antecipado para acesso completo, e ele é um jogo de mundo aberto e tiro em primeira ou terceira pessoa, com elementos de RPG, jogado num estilo de sobrevivência, e ele tem tanto single player quanto multiplayer. Ele está custando R$ 4,29 na Steam, com 20% de desconto até dia 18, ele sai a R$ 3,21, e olhem pessoal, eu cheguei a dar uma olhada nesse jogo, eu cheguei a testá-lo e jogar por alguns minutos, e eu achei ele bem horrível. O jogo Football World Tour é um jogo de... eu não sei se é PIN ou se é P, eu acho que é Pebolim que fala, né? Em que a gente joga com esses bonequinhos de plástico que saem em tour pelo mundo para jogar com outros peboladores do mundo inteiro. Ele está saindo R$ 17,99 na Steam, atualmente com 30% de desconto até dia 18 de dezembro. Ele sai a R$ 12,59. E ele já tem um DLC que acrescenta 8 novas cidades para a campanha single player, e aparentemente você pode desbloquear algumas coisas adicionais lá passando dessas cidades bônus. O DLC dele tá R$ 4,29, atualmente com desconto de 15%, ele sai a R$ 3,69 até dia 18 também. E agora vamos aos jogos previstos para essa semana. No dia 14 de dezembro, Quantum Lock, um jogo multiplayer online que parece ser uma espécie de um pique-gelo, como eles descrevem. Nele, um dos jogadores joga com um programa antivírus, cujo a missão é encontrar todos os vírus correndo por aí e isolá-los. O objetivo dos vírus é evitar a detecção pelo antivírus e conseguir juntar a maior quantidade de dados possível. Ainda no dia 14 nós temos Dragon Path, um top-down hack and slash RPG, em que as habilidades do nosso personagem estão ligadas aos itens e não a classes. Então isso nos dá a possibilidade de nós combinarmos itens do jeito que nós quisermos para poder criar aí uma build para o nosso personagem e podemos trocar quando nós quisermos experimentar e coisa e tal. Os itens também podem ser modificados por encantamentos. Para esse jogo estão anunciados 15 níveis. Aparentemente cada um deles tem o seu chefão e vários tipos de monstros diferentes. Ballroom, um jogo de aventura e RPG no estilo velha escola aí. Ele tem movimentação em tempo real no mundo, com combate baseado em turnos. O mundo é aberto para exploração. Nós podemos criar builds de classes específicas ou híbridas. Temos quests para completar, sistema de construção, de plantação, vários animais para nós podermos dominar e usarmos como companheiros, sistema de ciclo de dia e noite, um sistema de crafting, é claro, e algumas mecânicas de sobrevivência. Star Nomad 2 é um jogo de sandbox em 2D, com elementos de RPG, estratégia, simulação, comércio, e eu cheguei a jogar o primeiro jogo e ele não ficou muito bom não. A trilha sonora dele era particularmente irritante, mas a jogabilidade dele era muito besta, meio que focado mesmo em dispositivo móvel, em ser
muito simples. Simples demais para PC. Um jogo que eu diria que é referência nesse estilo, apesar de eu não ter jogado muito, mas eu andei pesquisando sobre e vendo bastante dele, seria Space Pirates and Zombies. Eu espero que eles tenham aprendido alguma coisa com o primeiro jogo deles e com outros jogos conhecidos nesse estilo e tenham realmente chegado a um produto melhor. Já no dia 15 de dezembro, o jogo Squad, que é um jogo multiplayer competitivo de tiro em primeira pessoa, que ele foca em trabalho em equipe. Os servidores aparentemente vão até 100 jogadores, 50 de cada lado, e ele foca naquele lance tático, estratégico, mais como arma, do que como esses outros FPS normais, como Battlefield e COD. Só que quando ele for lançado, ele vai ser lançado em acesso antecipado. A previsão que eu vi ali é de $40, o que deve ser equivalente a uns 80 a 100 reais. Dia 16 de dezembro nós teremos Taimomari, um jogo de ação em plataforma retrô com gráficos pixel art, em que nós jogamos com uma jovem maga que deve recuperar uns cristais que mantinham a estabilidade do tempo, até que eles foram roubados. Dentre os destaques do jogo estão várias habilidades para nós aprendermos, um sistema de progressão de personagem, vários segredos e easter eggs, e aparentemente o fato de que nós podemos tentar descobrir o que levou os vilões a se tornarem vilões, ao invés de simplesmente lutar com eles e derrotá-los. Que, a meu ver, seria a maneira mais divertida de se proceder, não? Vai ser lançado também para PC Final Fantasy VI, um JRPG clássico, e aparentemente ele vai ganhar um pouquinho de revitalização nessa nova versão. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu já ouvi dizer que o Final Fantasy VI é um dos melhores jogos da série Final Fantasy. Eu pessoalmente nunca joguei nenhum jogo Final Fantasy anterior ao 7, nem posterior ao 9. No dia 17 de dezembro nós teremos o lançamento de Goblins and Grottos, um jogo de plataforma com quebra-cabeça e elementos de RPG, em que nós jogamos com um Goblin tentando fugir de aventureiros gananciosos, querendo matá-los pelo XP que eles vão ganhar. Esse jogo foca em ter uma ferramenta para construção de níveis e história, para que os jogadores possam construir suas próprias campanhas, e ele já vem com uma campanha construída no jogo, que começa com a morte da nossa família e progride com o nosso caminho até nós encontrarmos o assassino dela, um paladino de nível 100. O problema é que goblins não recebem experiência, não passam de nível e coisa e tal, mas os heróis passam. Então ele é uma tomada cômica no gênero de RPG, em que os papéis estão invertidos, e nós jogamos com um goblin e não com os heróis. Bom, agora pessoal, eu tenho pouco mais de 1 hora de arquivo de áudio ali gravado, eu tenho que editar, selecionar o que vai ficar dentro, o que vai ficar fora, porque eu tenho que diminuir esse tempo. Só que a única coisa que eu penso e que eu quero fazer agora é ir jogar Fallout. Eu acho que eu comentei eu comentei no último vídeo que a minha esposa teve uma oportunidade de trabalho, que era fora da nossa cidade que nós estamos morando, e que nós teremos de nos mudar. Ela já foi lá para começar a trabalhar e preparar as coisas para a gente mudar e coisa e tal. Então eu estou sozinho aqui, sem ela. Eu geralmente tendo a ficar muito chateado, meio ansioso e coisa e tal quando eu não tô com ela. E a única coisa que tem me acalmado e distraído é jogar Fallout. É a única coisa que eu sinto vontade de fazer. Eu não sinto nem vontade de comer, eu como porque preciso. Eu nem sinto vontade de dormir, eu durmo porque preciso. Mas, bom, eu preciso fazer esse vídeo. Eu vou lá editar, então. E a gente se vê na próxima, pessoal.
Por favor, dê um gostei aí, adicione aos favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e comentem se gostaram, se não gostaram, o que não gostaram e qualquer coisa que quiserem comentar e perguntar, que eu vou procurar responder para vocês assim que possível. E comentem o que vocês acharam de qualquer um desses jogos aí, se vocês já jogaram, se gostaram ou o que acharam do jogo ou o que ele pode ser. E muito obrigado por assistirem, muito obrigado por todo esse apoio, pessoal, valeu demais, até mais, tchau e tenha uma boa vida. Tudo que eu preciso saber para jogar bem esse jogo aqui. Blood and Gold Caribbean é um jogo de ação, estratégia, RPG e... Bom, é um daqueles jogos multigêneros de mundo aberto, sandbox, feito numa engine um pouco mais aprimorada do jogo Mount and Blade Warband. Então eu acredito que ele esteja sendo construído como uma sucessão para o jogo Mount and Blade. Então ele tem aquele lance de você tem que se preocupar bastante em configurar a sua armadura e coisa e tal. Então eu acho que ele tem uma curva de aprendizado razoavelmente grande. Ele é um jogo gratuito para jogar, free to play. Ele tem alguns packs, como todo jogo free to play, nada nunca é realmente gratuito assim. Tudo tem que ser pago de alguma outra forma, e ele parece bem interessante. Embora eu sinta que eu não tenha muito tempo de ficar pesquisando até 4 jogadores. Só que eu andei olhando algumas avaliações do jogo e coisa e tal, e o povo realmente não gostou desse jogo. Dentre os defeitos estão problema com reconhecimento de comandos, lag durante o multiplayer e coisa e tal. E é claro, como sendo um jogo da Ubisoft, a necessidade de ter o Uplay rodando. Pessoal, como eu mencionei, todo mundo deve conhecer Tetris e saber o que é e como é um jogo simples e coisa e tal. E pelo jeito até isso a Ubisoft consegue estragar. MechWarrior Online é um jogo de multiplayer competitivo em que nós jogamos pilotando aqueles mechs, armaduras de metal gigantescas e coisa e tal. Esse jogo, ele pende bastante pro lado da simulação, do, digamos assim, realismo da situação, acerca de tiro, de mecânica de deslocamento de bala e coisa e tal. Ele tem bastante... E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Semanário Endsville. Meu nome é Raven e vamos às novidades da semana passada e dessa semana. Tetris Ultimate. E eu acho que todo mundo sabe o que é Tetris. Um jogo de quebra-cabeças com peças caindo e a gente encaixando-as. Ele custa R$ 29,99 na Steam. Eu achei bem carinho para um jogo de Tetris. Só que ele adiciona algumas coisas ao jogo normal de Tetris. Por exemplo, ele tem multiplayer. Aparentemente para